Olá, meu nome é Pedro Leoneto Merizio, estou falando aqui da Reestruturar e Desenvolvimento Humano. E hoje nós estamos aqui para falar sobre a terceira parte do documentário da Netflix, o Código Bill Gates. Aquele que nós estamos retirando deles alguns códigos, algumas situações do Bill Gates que a gente vai modelar. A gente vai pegar e falar, esse ponto é interessante. Então, hoje se preparem porque nós temos 20, isso mesmo, 20 códigos anotados que nós pegamos de Bill Gates. E é interessante no início desse terceiro episódio, para quem já assistiu, muito bom, você vai saber do que eu estou falando. Para quem ainda não assistiu, vou insistir para você, assista, vale a pena. Você vai assistir e vai perceber que alguns códigos que eu não falei aqui e você já percebeu, já pegou. Então, vem aqui nos comentários e digita, fala, peguei esse código, aprendi isso com ele, achei interessante essa forma que ele fala. E aí é interessante, porque a gente vai aprendendo cada vez mais. E aí, como nós vimos na parte 2, o aprendizado constante é um dos códigos de Bill Gates. Então, vai lá, assiste o documentário, comenta aqui algum código que eu deixei passar ou que eu não mencionei aqui. Se você acha que é interessante, traz pra gente. Vamos iniciar então agora a terceira parte. A terceira parte desse documentário é interessante, começa com o jornalista que está promovendo, que está fazendo, dirigindo ali as perguntas a Bill Gates, acompanhando Bill Gates. Até nesse episódio é um episódio que eles caminham muito, né? Eles caminham juntos e vão falando sobre tudo que se passou e fazendo um apanhado geral. Até acho que por isso que a gente conseguiu achar tantos códigos assim tão fácil, né? Brotaram assim à nossa vista. Mas o primeiro, o início, ele pergunta para Bill Gates, né? Para ele fazer um apanhado sobre acertos e fracassos. E é interessante como a preocupação do Bill Gates, incluindo a Melinda, mas a Melinda também, a Melinda, então assim, a preocupação, porque ele sabe que aquele jeito dele acaba sacrificando muito a esposa. O jeito fechado, o jeito, né, de estudar demais, de se retirar e até a construção da casa com a filha pequena, lançamento do Microsoft, né? A dedicação que ele tinha ao Windows, à Microsoft, isso tirou um pouco dele uma coisa muito importante para ele, que é o padrão familiar, que nós já falamos nos outros episódios, e nesse vocês vão ver como ele salta, né? Como ele vem de novo, e mais uma vez a gente vai colocar lá como código. Mas o primeiro código que eu queria falar é justamente sobre isso, sobre esposa e padrão familiar. Então, a esposa Melinda é interessante quando ele vai descrever ela. Então, ele descreve assim, que Melinda não aceita tudo. Ela confere, se opõe e analisa. E olha que interessante, porque nós temos uma falsa ideia de que a mulher tem que aceitar tudo que o homem faz, que a mulher tem que ser submissa ao seu marido. Até é uma educação cristã, é uma educação que vem nos moldes bíblicos, né? Desde que quando Adão, né, cedeu gentilmente aí, né, uma costela para ser feita a Eva. Então nós aprendemos que a mulher é para estar ao lado do homem. A palavra que Deus usou na tradução que nós temos mais comum da Bíblia fala assim que a mulher é uma ajudadora desse homem. Então, façamos para este homem uma mulher que seja auxiliadora em algumas traduções. Mas se você for pesquisar na origem, na palavra hebraica, essa mulher que Deus cria, ela é opositora a Adão. Então, olha que interessante, essa oposição que a mulher faz lá no princípio de tudo, quando Deus cria ela com essa função, é para fazer com que esse homem cresça, com que esse homem aprenda, com que esse homem não fique parado, que ele se desenvolva. E quando ele tem alguma ideia, Melinda, ela procura entender, ela confere, ela se opõe e ela analisa. Então é muito interessante. Hoje a fundação Melinda e Bill Gates e Melinda, não lembro, mas a fundação leva o nome dos dois. Então ele é a figura que vai para frente das câmeras, né? É ele que dá a carinha dele para então promover então essa ação social, essas ideias, né, que ele coloca. Então nem sempre a Melinda está, né, desse lado das câmeras, sendo vista, né, falando,
mas ela está por trás das câmeras, ela está levando a parte humana para toda a solução que ele procura para um problema. E isso é interessante que a gente vê também nesse e nos outros episódios, quando ela vai, ela conversa e ela procura levar assim, o que que a gente precisa fazer? Então, no primeiro episódio, no caso dos banheiros, ela percebeu, a mãe tinha que ser um banheiro seguro, que a mãe pudesse ir ao banheiro, usar esse banheiro e levasse os filhos, ou o filho, né, que ela não deixasse o filho do lado de fora, porque em algumas situações tem esse risco, ela tem que estar sempre cuidando do filho. Então, no caso da polio, quem eram as vacinadoras eram as mães daquelas comunidades, já tinham filhos que conheciam e que poderiam ser então aceitos. Então, o lado humano, o lado materno, o lado cristão, ela é uma, se não me engano, católica, então ela leva esse outro olhar para o projeto. Então, o primeiro código que a gente vai colocar, então, seria esse, o padrão familiar. E esse padrão familiar, ele escolhe uma esposa assim, por quê? Então, vamos lá, a psicanálise, buscar um pouquinho mais sobre isso para explicar. Então, o padrão familiar é o que ele viu, é o que ele vivenciou, é o que ele aprendeu ali na casa dele. Então, a mãe, ela era submissa ao pai, no sentido de autoridade, o pai era lei, mas ela trabalhava fora, ela se desenvolvia, ela era comprometida com o social, então ela ensinou isso para Bill Gates, nós temos que retribuir essa sociedade em que vivemos. Isso foi muito interessante. O pai era um advogado, ele era bem relacionado, pelo que parece ali nos episódios que se passam, né? No primeiro e no segundo. E aí então eles procuravam ter uma palavra interessante, uma igualdade. E aí essa igualdade, pelo que eu pude perceber, é uma igualdade de os dois serem atuantes, de os dois fazerem. Não existe aquela assim, nem a disputa por causa do gênero, nem a discriminação por causa do gênero, mas não, eles eram comparado a um reino, um rei e uma rainha que têm a mesma palavra, que têm a mesma visão. Então esse reino prosperou. Esse reino, né, pôde seguir o caminho que seguiu porque eles souberam, né, unir os dois olhando para o mesmo foco, os dois olhando para o mesmo caminho, conseguiram seguir. E é isso que é interessante, que ele fala sobre casais. Colocamos aqui no primeiro código, então, o padrão familiar, e nós vamos repetir algo muito parecido no código 9, que a gente vai falar sobre casamento. E hoje eu vou precisar de cola, porque foram 20 códigos, tá? E aí nós vamos falar também, no casamento, os dois vão para o mesmo destino, lá no código 15, que a gente vai pegar isso mais para frente. Quando a gente fizer esse overview, aí eu vou organizar tudo isso também. Vamos lá. Primeiro código, então, padrão familiar. Segundo código, o homem de armadura. Tá? Então, é interessante. Bill Gates é um ser humano como nós, feito da mesma matéria, mas ele tem algumas diferenças. E aí nós podemos ver outros homens de negócios que também têm essa mesma forma de agir, essa blindagem, essa armadura. Então, para conseguir conquistar, para conseguir levar adiante a sua ideia, muitas vezes eles têm que se blindar, eles têm que transformar-se no homem de armadura. Então, essa armadura que é o que não vai deixar eles caírem frente às críticas, frente aos ataques. E nesse terceiro episódio mostra bastante Bill Gates sendo atacado, sendo processado, sendo acusado de monopólio por causa da informática, por causa do Windows. Então, assim, ele teve que se fazer esse homem de armadura. Ao mesmo tempo, esse homem de armadura, né, você vai ver também um homem, vou pôr lá no quarto código, né, um homem humilde. Tá? Aí você vai falar, por que você não pôs logo na sequência, né? O 2 pulou para o 4. Porque no 3 tem uma fala ali no meio, isso eu estou seguindo a ordem cronológica dos episódios, né? Mas o foco central desse episódio, que é a energia nuclear, que é ele pensando no futuro, né? Ele coloca assim que é uma causa que vai precisar de muitos milhares de dólares, que vai precisar de liderança e que vai precisar de alguém envolvido, pensando, cobrando, e ele
na opinião dele, ele é essa pessoa, né? Muito legal que ele acha isso. Muito legal que ele está investindo o dinheiro dele nisso, tá? É um homem que ele pensa no futuro, mas ele age no presente, tá? Então, esse é o terceiro código, tá? Um homem que pensa no futuro, porque o jornalista pergunta, só conservar a natureza não basta? E ele fala, não, precisa ser sistêmico, né? Nós precisamos juntar várias frentes, várias inteligências aí, várias tecnologias para a gente conseguir superar isso. E então ele pensa na energia nuclear como uma fonte de energia para tirar do mapa, né? Acabar com aquela fonte de queimar carvão, de queimar gás natural, de produzir CO2, de produzir monóxido de carbono e de então sobrecarregar o nosso planeta com esse tipo de poluição. Então, assim, só conservar não basta, ele pensa no futuro, tá? Mas ele age no presente. E aí vocês vão ver no decorrer desse terceiro episódio, quando ele funda a startup, a Terra Power, quando ele começa a fazer as pesquisas e os contatos para produzir esse reator nuclear junto com a China. Então, é bem interessante. Então, recapitulando, para a gente conseguir pôr em ordem. Primeiro código, a esposa, padrão familiar. Segundo código, o homem de armadura, tem que ser forte, tem que ser resistente. Mas esse homem de armadura resistente, ele pensa no futuro, age no presente. Tá? Quarto código, um homem humilde. Tirando a armadura, você vai ver um homem humilde. Quando ele está entrando naqueles laboratórios para falar sobre energia nuclear, sobre fissão, acho que é fissão nuclear, né? Quando você a fissura do núcleo e aí então produz energia nuclear, e ele é um cara interessado, ele vai pesquisar e ele sabe fazer perguntas sobre. Então ele questiona, ele fala na linguagem dos cientistas. Mas o mais interessante, apesar de todo esse conhecimento, apesar dele ser Bill Gates, né? Então o homem humilde, que é o quarto código que eu anoto aqui, tá? O homem humilde, ele entra nos laboratórios se apresentando. Hi, I am Bill. Hi, I am Bill. Como se ninguém soubesse, né? Oi, eu sou o Bill. Oi, eu sou o Bill. E assim, Bill, né? Então, Bill, ele não fala assim, eu sou o Bill Gates, dono da Microsoft, uma mente bilionária. Não, ele só fala assim, Hi, I am Bill. Né? Oi, eu sou o Bill. Como se os cientistas que estão ali, assim, sabe? Bill Gates está aqui, ele fala, Hi, I am Bill. Então, assim, é a coisa mais comum, eu sou o Bill. Então, um homem humilde. Tá? E ele chega e ele é contagiante. Vamos lá. Quinto código, ele é contagiante. Ele consegue colocar as pessoas para trabalhar por suas ideias. Quando ele funda, então, a Terra Power, quando ele começa a visitar, então, esses laboratórios, você vê tanta gente pesquisando, trazendo para ele ideias e bastante coisa interessante, e outras nem tanto. Mas essa humildade dele permite a ele ver tudo isso. E quando o jornalista pergunta, e aí, Bill, você está otimista? E ele, claro, muito otimista. Ah, é do que nós vimos, né? Porque o jornalista acompanhou. Do que nós vimos, né? O que você acha que dá para ser colocado em prática? Ah, eu estou otimista. Acredito que 40% do que ele viu, ele acha que pode ser colocado em prática. E aí vai aquela pergunta, o copo está meio cheio ou meio vazio? Com 40% ele olha e ele acha que já está meio cheio. Ele não é aquele cara que olha e fala, ah, está meio vazio. Né? O que a gente está querendo dizer com isso? Ele é otimista, né? Já alcançamos 40%, falta só 60%. Então, esse é o sétimo código. Aí vocês vão falar, pulou o sexto, verdade, pulei o sexto. Mas quando ele entra nos laboratórios, ele faz perguntas específicas, ele faz perguntas muito interessantes que as pessoas não estão preparadas às vezes para ouvir. Nossa, achei que ele ia me perguntar outras coisas, ele me pergunta isso, né? E mostra também que ele tem propriedade. Então, vamos lá, sexto código, que eu tinha pulado, mas vamos anotar ele aí. Fazer perguntas, tá? Quem quiser fazer perguntas, vai aqui nos comentários, pode digitar sua pergunta. E assim que eu ler, assim que eu tiver a oportunidade de ver a sua pergunta, eu vou responder.
porque não existe pergunta idiota. Somente idiotas não perguntam. O idiota ele vai sair de uma palestra, ele vai sair de uma reunião, ele vai sair de um curso com aquela dúvida, tá? Por quê? Porque ele não fez pergunta. Então lembre-se disso, instalem esse código aí. Não existe pergunta idiota, tá? O que acontece é que idiotas não perguntam e depois levam a dúvida com eles. Então não sejamos idiotas e vamos fazer perguntas, que é o 6º código. 7º código, que é ser otimista, eu já falei. Vamos então agora para o 8º código. Tá? O 8º código, né? Modelagem. Modelar pessoas interessantes. E o 8º ele modelou a avó no jogo. Tem um jogo de cartas que ele está conversando e tentando explicar para o jornalista como que funciona aquele jogo. É um jogo de inteligência e ele percebeu que a avó entendeu a mecânica do jogo, sabia quais cartas que costumavam aparecer, ela entendeu a ordem e ela fazia uma estatística, então ele modelou isso, porque ele percebeu que a avó sempre ganhava. E aí então Bill Gates investe nisso, em modelar a avó e entender como que funciona o jogo para então tentar ganhar dela. E aí depois ele fica muito bom no jogo, porque ele modelou uma pessoa que era boa nisso. Tá? Vamos agora para o 9º código, que é o casamento. A própria Melinda fala que entrou no quarto de Bill Gates e ele tinha lá as anotações sobre o casamento, os prós e os contras, né? Então assim, ele tinha vontade de se casar, ele estava gostando muito da Melinda, já tinha falado que amava, já estavam saindo juntos, só que olha que interessante, padrão familiar. Então ele não queria menos do que os pais dele foram. Então ele começou a fazer as estatísticas, né? Então o que que é pró e o que é contra, o que que eu posso melhorar, o que que vai dar errado, Então ele questionou. Mais uma vez ele fazendo perguntas, ele estudando e ele colocando probabilidades. E isso foi muito legal, né? De entender e de ver isso, pelo menos para mim. Porque é o padrão familiar. Então, casamento é uma coisa muito séria, casamento para ele é uma coisa eterna, né? Mais para frente a gente vai ver que ele fala que um casal caminha para o mesmo lugar. Então, ele pensou nisso. Se eu vou casar, que seja para sempre, que seja para dar certo. Então, fez os prós e os contras. Quantas vezes que a gente não faz isso? Quantas vezes que a gente não pesa os prós e os contras? A gente não conhece, a gente age por um impulso e sem analisar. Então, ele é um cara muito analítico, tá? Então, mas vamos lá. Casamento. Vamos colocar aí como um 9º código. Casamento. Então, antes de se casar, né, pense, pondere, faça os prós e os contras. Ah, mas eu não quero me casar. Não tem problema. Você quer abrir uma empresa? Então, pense como se fosse um casamento. Pondere o que são os prós e os contras. Vai ter um sócio? Pense como se fosse um casamento. E faça, então, essa prós e contras. Coloque tudo na balança. E aí, depois disso, um cara que é sistemático, um cara que gosta do que faz, não podia deixar para trás o 10º código, que a gente vai colocar nesse episódio, que então ele era workaholic. Né? O que é o workaholic? Ele era? Não, ele ainda é, né? O que é ser workaholic para ele, né? No episódio anterior, acabei não mencionando, mas eu tinha escrito aqui, trabalho é vida. Uma coisa que ele falou, trabalho é vida. Nesse ele repete sobre o trabalho e ele fala que a riqueza da vida é o aprendizado e que o trabalho dele, né, propõe isso para ele, aprender. E esse é o trabalho da vida dele, esse é o sentido da vida dele. E aí nós vimos que ele trabalha muito bem essa questão de propósito. Então, trabalhar para ele é um propósito de vida. Então, escolha o seu propósito de vida, descubra qual que é o seu propósito de vida. Tá? Até para falar sobre isso, vamos para o 11º código. Então, 11º código, ele fala assim, descubra no que você é bom. Tá? Então, descubra no que você é bom e faça disso o seu martelo. Então, ele fala que ele usa a tecnologia como um martelo. Ele é bom nisso. Então, ele trata muitos problemas como se fossem pregos. Então, descubra no que você é bom, faça disso o seu martelo. Então, ele descobriu no que ele era bom e ele começou então a investir. Então ele começou a fazer os problemas dele, né? Como que eu posso resolver com a tecnologia? Posso criar um programa, posso criar uma planilha, posso criar uma forma de ler essa estatística, né? Então foi muito bom, ele fez isso.
Ah, mas ele não errou? Errou. Código 404, né? Página não encontrada, lembra disso? Ou então, not found page, erro 403, erros. Tem muitos códigos de erros, né? Que o próprio Windows, no começo, tinha muitos erros. E tinha os códigos de erro. Aí por que eu coloquei aqui um código assim, de erro? Só para a gente pensar nisso. Porque ele fala que quando ele encontra um erro, ele trabalha com o erro como se fosse um programador. Então, ele olha de fora para descobrir aonde está o erro. Então, se algum projeto dele deu errado, ele se distancia para olhar de fora para ver aonde está o erro. Então, ele vai trabalhar para corrigir esse erro. Então, muitas vezes a gente vai ter que fazer isso, né? Descobrir aonde está o erro e trabalhar nesse erro. No primeiro episódio que nós fizemos a live foi no Instagram. Então a gravação ficou no modo retrato e não no modo paisagem. Nós percebemos também que esse fundo preto e com a pouca luz que nós tivemos também ficou muito ruim. Então descobri alguns erros, né? O som também tinha ficado ruim. Melhoramos então a acústica aqui do ambiente, montamos um mini estúdio e eu estou com uma câmera frontal aqui para captar esse som e para me dar essa liberdade de se movimentar. Então nós conseguimos olhar para aquela cena, para aquela gravação, descobrir quais foram os erros e então pontualmente melhorar. Então melhoramos a iluminação, captação do áudio e acústica. Então é isso. Então Bill Gates falou, né? Olhar de fora, tá? Para o próprio erro e então conseguir trabalhar com ele. Tá? 12º código. 13º código. Tá? Não fugir de nenhuma pergunta, nem ser, nem parecer, tá? Traiçoeiro. Então, o repórter faz uma pergunta sobre como foi, né, quando ele teve que responder as perguntas sobre a formação de monopólio, né, na informática, que o Estado americano processou ele, foi desgastante e tudo mais. Tá? Então, assim, ele até para responder no documentário, ele falou, espera, porque parece que eu estou fugindo, mas eu não estou fugindo. Ele gosta de responder, ele gosta de ser transparente, ele gosta de aparecer e dar as explicações que precisam ser dadas. Tá? Daí você fala, ah, mas ele é muito arrogante. Sim, algumas vezes vai parecer que você é arrogante. Tá? Além do que, existe a outra pessoa que está te olhando. Então, assim, por muitas vezes você vai tentar ser honesto, você vai mostrar a realidade e a pessoa vai achar que você é arrogante. Mas, assim, a culpa não é sua. E é o que ele explica. Então, assim, ele fala para o juiz, se ganhar mercado de uma maneira muito rápida, de se dominar o mercado, né, de uma maneira muito rápida, os seus concorrentes não conseguirem te acompanhar, se isso é monopólio, eu estou fazendo monopólio. Então, isso piorou a situação dele no julgamento, né, porque acharam que ele foi arrogante, mas ele não estava sendo arrogante, ele estava sendo realista. Então, assim, as pessoas não estavam conseguindo acompanhar a máquina que se tornou a Microsoft. Então, ele não foge dos problemas e ele gosta de explicar e não parecer traiçoeiro. Adote isso também como um código. Coloca lá, 13º, não fugir de nenhuma pergunta, nem parecer traiçoeiro. Então, 14º, quando algo dá errado, ele tenta entender onde está o problema. Já falamos disso no 12º, né? Olha, acabei duplicando. Mas assim, 14º, quando algo dá errado, ele tenta entender onde está o problema. Acabei repetindo o código, mas assim, ele se distancia e ele tenta olhar aonde está o problema e vamos corrigir. Tá? Então vamos associar aí o 12º, se distanciar e olhar de fora. E o 14º, quando dá algo errado e ele tenta entender onde está o problema, é a mesma coisa. Ele se distancia, ele olha, ele entende e ele vai então tentar solucionar, tentar sanar esse problema. 15º código, que eu já tinha antecipado, né? Então, relacionado a Melinda, ao padrão familiar, tá? ao nono código, que é casamento. Então, sobre o casamento, o que ele fala? Então, vamos lá, vamos anotar aí. 15º código, casamento, os dois vão para o mesmo destino. E aí é o que acontece com a fundação Melinda e Bill, né? E essa fundação, ela
vai para o mesmo destino, né? Eles podem ir com visões diferentes, tá? Com ideias diferentes, mas eles sentam, se agrupam, né? Se unem de novo, se conversam e então chegam à melhor conclusão. Então, isso é muito interessante. Por que que ele fala então sobre energia nuclear? Tão polêmica, né? Tão complicada, tão contraditória, e ele fala sobre energia nuclear. Porque ele tem uma noção de tempo, ele tem uma noção de finitude. Ah, o que que é isso? Noção de finitude, tá? Nosso tempo está acabando. Quando ele fala isso no documentário, ele está falando sobre o tempo que a Terra tem, o tempo que a humanidade tem nessa Terra, tá? Então, o que está acontecendo? Tem até um cientista que ele faz uma brincadeira, ele fala que somente o Elon Musk, que acha que pode largar a Terra para trás e ir morar em Marte, tá? Então, é interessante, Elon Musk também é um bilionário, que é interessante ver sobre a vida dele, mas ele tem essa concepção de dominar o espaço. Mas o Bill, ele olha para esse mundo aqui, né? Para essa Terra, para esse planeta onde a gente está. Lembra que ele pensa no futuro, mas ele age no presente. E aí, pensar em energia nuclear, pensar em substituir carvão, óleo diesel, gasolina, né? Esses combustíveis fósseis e outros combustíveis que são poluentes, por uma energia mais limpa. Então ele começa a investir nisso. E ele tem noção de que o nosso tempo está acabando, que não adianta somente conservar, que nós precisamos juntar forças, trabalhar então em prol de alguma coisa que vai mudar, né, a perspectiva sobre o consumo de energia, sobre a produção de energia. Ele menciona sobre a energia eólica, sobre a energia solar, mas ele diz que é uma energia que não pode ser armazenada, né? Ele faz uma comparação: o Japão, se sofresse um ciclone, um tornado, a energia eólica teria que ser desligada. Se eles ficassem sem energia solar por 4 dias, então tudo pararia, né? Porque nem todas as baterias conseguiriam armazenar energia por mais de 4 dias. Então é interessante isso, a noção que o nosso tempo está acabando, noção de finitude. Ah, ele tem essa consciência, anota lá, 16º, então, código que a gente anotou. 17º código, existem centenas de teorias. A melhor opção é escolher uma e colocar ela em prática. É legal quando ele fala isso, porque existe sim muitas teorias. Até na nossa prática clínica, quem conhece a reestruturar o desenvolvimento humano, trabalhamos com hipnose, trabalhamos com psicanálise, né? A minha esposa, Beatriz, quem conhece, ela também tem a formação em psicologia, eu tenho a pós-graduação em neurociência, estamos investindo em neurometria. Então, assim, são muitas abordagens, são muitos conhecimentos que nós agregamos. Falamos aqui sobre psicossomática, falamos aqui sobre a teoria freudiana, sobre a teoria junguiana, sobre as teorias da psicanálise infantil, de Winnicott, de Melanie Klein. Está percebendo? São muitas abordagens. Aí nós gostamos de uma frase do Carl Jung, né? Então, que é o pai então da psicanálise junguiana, né? Carl Gustav Jung, e ele fala o quê? Que quando você for conheça todas as técnicas, né? Maneje-as bem, mas quando você for tocar uma alma humana, seja somente uma alma humana. E o Bill Gates fala disso. Então, não adianta só conhecer todas as teorias, não adianta somente você saber filosofar sobre o assunto. Coloque em prática. Coloque em prática, porque vai fazer diferença, vai fazer sentido quando você pôr em prática. E muitas vezes você vai colocar em prática e você vai descobrir que aquela teoria não funciona, ou que para aquele momento aquela teoria não funciona ou não é a melhor. Então você vai ter chance de mudar. Então, assim, erre rápido, erre barato, aprenda rápido para você então poder fazer de novo, fazer melhor. Então, sucesso, o que é sucesso? É uma sucessão de fracassos, né? Então, Thomas Edison teve quantos fracassos até chegar no filamento que não rompia e aí conseguir fazer a lâmpada, né? Então, é isso. Então, não se atente aos seus fracassos. Pegue os seus fracassos e use de escada. 18º código, network. Então, parceiros com quem você pode escalonar.
Tá? O que é escalonar? Ele estava procurando uma forma de produzir, tá? Esse reator nuclear. Quem hoje no mundo pode produzir esse reator nuclear a baixo custo e em larga escala? Pronto. Não precisou pensar muito, ele falou, a China. A China já está produzindo muitos reatores. A China já está produzindo muita coisa. A China tem uma população enorme, tem uma mão de obra barata, tem uma liberdade de se produzir lá, tem muito menos empecilhos, né? Éticos, morais, políticos, né? Aí não cabe a nós aqui criticar, mas assim, hoje eles têm essa habilidade de conseguir produzir rápido, barato, né? E em grande escala. Então ele procurou parceiros, ele vai e consegue firmar um acordo com o governo chinês. Tá? Foi prejudicado pelo governo Trump, quando Trump entra e acaba tendo uma cisão, né? Acaba tendo um afastamento, então não sei como vai ficar, mas o projeto da energia nuclear é muito interessante. Quem assistiu o episódio já sabe do que eu estou falando. Quem ainda não assistiu, vai lá assistir. É um projeto de uma usina nuclear muito automatizada. Então, ela seria a prova de erros humanos, a prova de falha humana. Então, tem todo um sistema desenvolvido até para aproveitar o lixo do urânio enriquecido, que é o urânio empobrecido, para então poder utilizar. Aonde que ele vai conseguir esse material? Tem uma cidade nos Estados Unidos que ela serve de depósito desse material radioativo. E seria uma grande solução para esse problema. Então, na projeção, né, nas perspectivas de Bill Gates, teria ali lixo nuclear para ser usado nessas usinas por 125 anos. Então, assim, resolveria dois problemas de uma vez só. Uma solução energética barata, né, limpa e acabando com esse lixo, né, energético que então está lá estocado, que é o urânio empobrecido. Então, muito legal. E ele vai pesquisar com um pesquisador controverso, com um pesquisador que ele é tido assim como muito questionado porque ele fala de energia nuclear, e energia nuclear é perigosa, como que você está falando de energia nuclear, mas é interessante a comparação. Hoje, a poluição que as indústrias, que as usinas de energia produzem, né, é muito maior, mata muito mais do que a energia nuclear, do que os acidentes que já houveram. Então, aquele estigma, né, essa palavra nuclear, né, a gente já associa a bomba nuclear. Então, Nagasaki e Hiroshima, que foram devastadas, né, pela bomba atômica, então a gente já pensa logo nisso, né? Então, assim, a energia nuclear usada de forma consciente, de forma correta, com um propósito, né, de reduzir essa poluição e produzir energia, ela é muito boa. Assista o episódio, tirem suas próprias conclusões. Vamos lá para o 19º código. Pessoas de sucesso, tá? Que trabalham muito por um objetivo, não podem e não gostam de perder nem 5 minutos. Isso é uma fala do próprio Bill Gates, comentando sobre como foi responder ao processo, tá? Onde ele foi acusado de monopólio. Então, ele começou a se irritar, ele foi tido como irônico, como se ele estivesse debochando daquela corte. A corte americana gravou o depoimento dele, soltou por partes, né? Não soltou ele na íntegra, e aí soltou assim, como se fosse a seleção dos piores momentos, né? Então, pareceu mesmo um cara arrogante, um cara que estava assim, desprezando, né, a corte americana, a justiça americana. Então, ele falou, eu fiquei mal com aquela edição, mas eu estava ali, ele ficou, acho que se eu não me engano, por 3 dias sendo interrogado. Então, um cara bilionário, que a empresa está fazendo bilhões, que a empresa está crescendo, ele até nesse momento se afastou, deixou o sócio dele na época, Steve, que eu não lembro agora o sobrenome, mas ele deixou o sócio tocando a empresa, ele falou, fica tranquilo, eu chamo a responsabilidade para mim, né? Eu sou o garoto propaganda da Microsoft, então assim, eu sou a cara da Microsoft, e ele deu a cara dele ali, naquele julgamento, naquele depoimento, que ele ficou 3 dias ali, e isso irritou muito ele. Perder tempo para ele não era, né, uma situação agradável, então ele não perde nem 5 minutos. E é interessante que ele
Nós vimos desde o primeiro episódio, ele carrega uma sacola de livros, quando ele tem tempo livre ele está lendo, ele está aprendendo, e nesse momento do julgamento ele fala que foi a primeira vez que ele se retirou para se distrair, ele precisava de uma distração. Então aquela mente que era pensante, engajada, né, altamente produtiva, ele vai jogar paciência, mostra ele jogando paciência pelo menos, né, no computador. E aí, então, assim, ele procurou uma distração. Então, em muitos momentos da nossa vida, a gente vai procurar uma distração. Então, assim, não vou mexer com isso porque isso me dói demais. Ah, não quero fazer análise agora porque eu não estou preparado. Eu estou com medo de mexer nesses pontos, né? Eu não quero fazer uma sessão de regressão em hipnose porque eu vou chegar na causa, eu vou sofrer e eu vou ficar mal. Então, assim, o medo impede muitas vezes da gente ter contato com o que precisa ser, né, olhado, analisado e ter esse contato. Então ele escolheu uma fuga, tá? Só que aprendam isso também com esse código dele. Foi por um momento. Então nesse momento ele parou, respirou, jogou um pouquinho de paciência e aí ele falou: não, peraí, vamos voltar. E aí ele volta para a rotina dele, ele volta para a rotina, né, de responder o processo, de se livrar disso, tanto que leva anos, se arrasta por anos, mas em segunda instância ele recebe a notícia de que eles foram absolvidos de todas as acusações. E é legal porque um dos parceiros, um cientista, né, parceiro dele lá na Terra Power também, e ele fala, Bill Gates simplesmente chorou, a gente estava junto, ele chorou. Então assim, um alívio, né, aquele choro de alívio, né? E aí ele chorou, pronto, aliviou e bola para frente, né? Então, ele não aceita perder nem 5 minutos, certo? Vamos lá, onde que eu parei? 19º, certo. Falei sobre o 18º, falei sobre escalonado, sobre network, beleza. China produziu os reatores. 19º, pessoas de sucesso não gostam de perder nem 5 minutos. 20º é um apanhado, quando o jornalista pergunta vasos sanitários, poliomielite, Terra Power, tá? Então, pegando tudo isso que você fez, Bill, tá? Todo o que você investiu, então, os vasos sanitários você ainda não conseguiu implementá-los. A poliomielite você ainda não conseguiu erradicá-la do mundo. E Terra Power, né, o embargo agora do presidente Trump, essa dificuldade, não sabe qual vai ser o futuro do projeto. O que você tem para falar sobre isso? Tá? Então, assim, enquanto a maioria, vamos por aí, 98% desistiriam, tá? Ele está naqueles 2% que ele não desiste. Então, ele fala assim, vamos trabalhar, e vamos trabalhar duro. Então, o trabalhar duro de Bill Gates, tá? Quem assistiu os 3 episódios já entendeu o que é o trabalhar duro, né? Você pode trabalhar somente meio período nos seus problemas, tá? E aí você pode escolher aonde você vai estar o outro meio período tentando resolver esses problemas. Então, assim, 24 horas. Enquanto você estiver acordado, está pensando em como resolver esse problema. Então, quando ele fala trabalhar duro, vamos trabalhar duro, ele não vai desistir. Ele vai investir mais tempo, ele vai investir mais dinheiro, mas ele não vai abandonar o projeto. Ele não se dá por vencido. Então, o 20º código, que eu queria então que vocês anotassem aí e a gente então fizesse, né, esse encerramento desse 3º episódio com esses 20 códigos. Tá? Espero que não tenha sido muito rápido, espero que tenham me entendido. Tá? Eu vou fazer agora uma recapitulação, pegando a minha colinha aqui, para a gente poder então anotar os 20 códigos, mas que vão estar aqui na descrição do vídeo. Eu vou deixar os 20 códigos anotados nessa ordem, tá? Primeiro código, esposa, tá? Uma ajudadora adequada. Segundo código, o homem de armadura. Terceiro código, pensa no futuro, mas age no presente. Quarto código, humildade. Lembra? Hi, I am Bill. Ou seja, oi, eu sou o Bill. Tá? Quinto código, ele é contagiante. Ele coloca as pessoas para trabalhar pelas ideias dele. Sexto código, ele faz perguntas. Lembra? Só um idiota não pergunta. Então não existe perguntas idiotas. Perguntem. Sétimo, ele é otimista. Ele vê o copo meio cheio.
Oitavo, modelagem. Lembra, ele começou modelando a avó, com aquele amigo dele que aparece no segundo episódio, eles decidindo quem que eles queriam ser, se um general, se um embaixador, né, se um presidente, eles estavam modelando mentes poderosas. Nono código, casamento, padrão familiar. Décimo código, ele era um workaholic, mas em que sentido? Ele gosta de trabalhar. Ele fala que trabalho é vida. E aí ele diz o quê? Que a riqueza da vida é o aprendizado e o estímulo. Trabalho por muitas horas, isso é para poucos. Isso é para os fortes. Olha que interessante. 11º código, saber no que você é bom e fazer disso o seu martelo. 12º código, se distanciar do problema e olhar de fora. 13º código, não fugir de nenhuma pergunta, nem parecer traiçoeiro. 14º código, quando algo dá errado, ele tenta entender onde está o problema. 15º, casamento, tá? Os dois vão para o mesmo caminho, para o mesmo destino. 16º, consciência de finitude. O nosso tempo está acabando. Então, lembra do reloginho ali. O nosso tempo está acabando. Então, 17º, existem centenas de teorias. A melhor opção é escolher uma e colocar em prática. 18º, network. Network é o quê? Procurar parceiros com quem você possa escalonar. 19º, pessoas de sucesso que trabalham muito por um objetivo não gostam de perder nem 5 minutos. E 20º, aquele apanhado geral sobre vasos sanitários, sobre poliomielite, sobre terra power, energia nuclear, tá? O que você vai fazer, Bill? E ele fala, vamos trabalhar duro, vamos trabalhar mais. Então, obrigado a vocês que acompanharam os 3 episódios, né? A nossa análise, os nossos códigos, né, que nós decodificamos desses episódios. Sabemos que tem muito mais códigos. Cada um que assistir vai trazer um código diferente. Por isso, entra aqui, comenta o código que você pegou, comenta se você gostou, se inscreve no canal, dá um like, né? Gostei do vídeo. Se não gostou também, clica lá em não gostei e explica pra gente o porquê. Por que você não gostou do vídeo? E aí a gente vai procurar melhorar. Tá? A sua crítica vai então ajudar que a gente melhore. Agora, se você gostou e acha que outras pessoas gostariam também de saber disso, clica lá no like, né? Indica, copia o link do canal vai estar aqui na descrição também, o link desse vídeo vai estar aqui na descrição, encaminha, compartilha com mais pessoas, para que a gente possa continuar fazendo o Cinema no Divã, esse nosso projeto tão gostoso de analisar um filme, de analisar um documentário, que a gente possa continuar aqui. Então, obrigado a todos, vou me despedindo por aqui, agradecendo a minha esposa, Beatriz Silva Merins Noel, que esteve todo esse tempo comigo, ela que supervisiona, ela que ajuda aqui na gravação, ela que fica corrigindo, né, até o que eu trago, a gente discute juntos, isso está certo, isso não está, isso dá para colocar, isso não dá. Então, é minha parceira, é quem está aqui ajudando a produzir isso para vocês. Então, muito obrigado a todos, nos vemos no próximo, o Cinema no Divã, um abraço a todos. Até mais.